Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho. Dessa vez, conhecendo um filósofo bastante diverso, e com é, muitos, muitas ideias, né, que praticamente rompe com toda uma estrutura de uma sociedade capitalista a qual a gente vive, propondo um comunismo como uma forma dialética, e já já a gente vai entender um pouco mais, como forma dialética contra a ideia do capitalismo e, e de grande importância também para dentro da área da educação, como a gente também vai poder perceber, mas nesse aspecto aqui a gente vai focar na filosofia de Marx, o que ele propõe, principalmente com a ideia do materialismo histórico. Lembrando que essa ideia já vem de Hegel, a gente já trabalhou essa semana passada esse pensador que vai falar sobre a evolução do conhecimento, a evolução, o materialismo da razão humana pelo desenvolvimento da ciência e dos acontecimentos e por assim dizer. Só que ali a gente via muito mais um idealismo mais romântico, e um idealismo mais reflexivos e menos ativo. No caso de Karl Marx, a gente vai perceber um materialismo histórico ativo. Seja bem-vindo e vamos lá, dando sequência aos nossos estudos sobre Karl Marx. Começando então com um pensamento do próprio Karl Marx, os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. Como nós estávamos falando agora há pouco, como eu estava falando agora há pouco, o seguinte, nós vamos perceber que a filosofia proposta por ele é uma filosofia muito mais ativa, uma filosofia que parte para a atividade mesmo, não faz a reflexão, busco a reflexão, me permito refletir, mas mais do que isso, também me permito a buscar por transformação, por revolução, podemos dizer assim. Revolução. E quando a gente fala de revolução, nós não estamos falando de uma manutenção, nós estamos falando de modificar totalmente as estruturas. Realmente não é reformular, é diferente de reformula, de reformar. Porque na verdade, para Karl Marx, o que importa de verdade, e se possível, e se for preciso, é lutar mesmo, é luta. Revolução é luta. Reforma, a gente pode dizer que é diplomacia. Vamos continuar. Ele é considerado o pai do materialismo dialético. Também é muito importante a gente lembrar que Karl Marx ele é um pensador sociólogo. Ele dá origem, junto com Émile Durkheim, com Augusto Comte e com Max Weber, início ao que a gente chama da disciplina de sociologia. Tá? Nesse aspecto, aqui nós vamos observar que ele é o pai considerado o pai do materialismo dialético. Primeiro a gente precisa observar que ele vem de uma família alemã, judia, na Alemanha, e por conta do ofício do pai dele e por todas as questões do judaísmo nesse período aí, quase início, né, de uma de uma perseguição aos judeus, nós estamos falando que eles também vão ser obrigados a
até porque o pai é um advogado, vão ter que se converter ao cristianismo. Mas esse cristianismo na Alemanha, nesse período, nós já estamos falando de um cristianismo protestante. E não de um cristianismo católico ortodoxo, em virtude das restrições impostas aos membros do judaísmo. Com 17 anos, ele ingressou nos seus estudos na universidade e depois ele teve que se mudar para Berlim. E ali ele teve o contato com a filosofia de Hegel, que é um dos seus grandes influenciadores no início do seu processo de conhecimento dentro da filosofia. Fez o doutorado em Jena, em 1841, e no mesmo ano concebeu a ideia de um sistema combinando o materialismo de Feuerbach com a dialética de Hegel. Por conta disso, ele teve muitas dificuldades em relação à vida acadêmica. A gente vai tratar isso no próximo slide. Nesse aspecto, ele teve dificuldade no campo acadêmico, porque ele trabalhava muito com a filosofia de Hegel, né, pegava as ideias de Hegel e de Feuerbach, filósofos não tão bem aceitos para dentro das academias na Alemanha, porque trabalhava e mexia em estruturas de organização já cristalizada e que, de uma certa forma, tinha ali os princípios de revolução, de luta armada, entre outras coisas. Por conta disso, Marx não consegue a nomeação para lecionar nas universidades, lembrando que ele fez todo o seu projeto, todo o seu trabalho acadêmico dentro da linha de pensamento de Hegel. Com essa recusa, Marx passa a escrever artigos na Alemanha, mas com censura da publicação também. Somente em 1842 ele muda para a Colômbia, assume a direção do Jornal da Gazeta, onde conhece Friedrich Engels, que também vai ser uma pessoa muito importante para o desenvolvimento desta filosofia proposta por Karl Marx. Mas logo após a publicação de alguns artigos sobre o absolutismo principalmente, o governo fecha o jornal. Por quê? Porque nesse artigo havia ali questões de derrubadas, de armadas, do povo tomar posse e, por assim dizer, o povo se tornar mais consciente do seu compromisso de se transformar em cidadão, derrubando a presença do rei. Porque aqui, quando a gente fala de absolutismo, nós estamos falando de presença do rei. No caso deles, é chamado de czar. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Como eu falei para vocês, Marx e Engels, ele dá sustentabilidade à filosofia de Karl Marx, justamente porque ele percebe no pensamento desse pensador alguém que traz grandes transformações para o campo das ciências, da filosofia e principalmente com uma sustentabilidade no campo da sociologia. Pelas dificuldades que ele encontrou na Alemanha, ele tenta ganhar uma vida mais tranquila na Inglaterra, justamente no período da Revolução, em 1848, onde também há o exílio, principalmente por conta de questões aí, do que ele vinha publicando no jornal e que chegou ao conhecimento no absolutismo. Em seguida, ele foi obrigado a abandonar o jornalismo e tenta ganhar a vida, como eu já disse, na Inglaterra. Ele publicava de forma esporádica, ou seja, de vez em quando, nem sempre,
em jornais alemães e norte-americanos. Com isso, ele ganhava vida a partir dessas publicações esporádicas. Mas também um colaborador que a gente vai perceber é justamente Friedrich Engels, que é um economista alemão e que percebe nos ideais desse sujeito, desse filósofo, algo de muita relevância para dentro do contexto da Alemanha em 1840, 1850. Juntos eles sintetizam a experiência de muitos séculos de lutas de classes oprimidas contra seus opressores. Eles percebem que durante todo o processo da história, muito mais do que Hegel tinha proposto, de que as coisas aos poucos vão se evoluindo e as questões vão se adaptando e modificando, na verdade, para eles, existe dentro da história da humanidade duas vertentes, a das classes dos opressores e a classe dos oprimidos. Isso para eles está claro, que o desenvolvimento da história se dá através dessa materialização, chamado oprimidos e opressores. Criando, então, a doutrina do socialismo científico, uma transformação revolucionária. Revolucionário, já fiz a reflexão com vocês, que é a ideia de modificar totalmente as estruturas. Lembrando que todas essas questões revolucionárias só é possível quando quebra-se uma sociedade que está amplamente cristalizada em seus valores, costumes, instituições, entre ideologias e outras coisas. A revolução do pensamento de Karl Marx. Eu já mencionei para vocês e acabei de mencionar o seguinte, que Karl Marx ele dá um avanço com Friedrich Engels, ele dá um avanço com relação ao conhecimento proposto por Hegel. Hegel contemplava, sim, a ideia da evolução da história, mas tinha que ser pacífico, tranquilo, porque as transformações com o tempo iriam acontecer. Marx já propõe que não há possibilidade de transformação sem revolução. E com isso, ele já supera o idealismo proposto por Hegel. Seus pensamentos nitidamente engajados com as lutas proletariadas. Proletariado é aquele sujeito que não tem o capital ou não tem os bens de transformação. No caso, quem vai ter vai ser os donos das empresas. E ele faz a síntese de três correntes distintas: a economia e a política inglesa, que é um processo da industrialização, que a gente já trabalhou, o socialismo francês, com a ideia de revolução vinda dentro da Revolução Francesa, da escola, do direito a todos, entre outras coisas, a ideia de fornecer terras para os camponeses pós a Revolução Francesa. Então ele pega toda essa ideia aí do socialismo francês e também pega a filosofia alemã, no caso, a filosofia de Hegel. Juntando tudo isso, ele vai chamar o materialismo dialético histórico, pegando exatamente o materialismo proposto pela economia inglesa, a questão do socialismo francês, ali com relação ao que foi ofertado pós-guerra, pós-revolução francesa, às classes menos favorecidas, e também com relação ao contexto histórico e o desenvolvimento do período histórico, que aí vai ser a filosofia alemã. Então, o que viria a ser a teoria? A gente já entendeu que pega bases em outros movimentos da história para sustentar a sua teoria.
Mas o que seria, portanto, a teoria do materialismo? Primeiro, essa teoria se consiste no desenvolvimento mais elevado sobre a interpretação materialista dialética. Sempre para ele vai existir dois pontos contrários. Nós não estamos falando de positivo e negativo. Nós estamos falando de processos históricos e ideias, propostas diferentes uma da outra. As duas têm o seu valor nesse aspecto. Por isso que a gente não trabalha com, quando a gente fala de dialética, nós não trabalhamos com maniqueísmo, que é bom, que é mal, como era antigamente. Nós estamos trabalhando com uma dialética já vinda lá de Aristóteles, que vai perceber que tanto um quanto o outro tem suas ideias boas e tem seus pontos positivos, mas também apresenta seus pontos fracos. Por isso que a gente chama de dialética. E para Marx, a realidade mantém sempre é a grande responsável por todas as condições capazes e, na verdade, de expor a condição humana. Então, eu tenho a condição humana do sujeito que nasce na corte e eu tenho a condição do sujeito que nasce na plebe. Com isso, nós vamos perceber que isso determina muitas coisas na, na sua estrutura e na condição existencial desse sujeito. Sendo muito importante também partir das ideias, perdão, é muito importante também a gente ter ideia do que é ideologia. Ideologia são visões de mundo que mantêm o mundo. Eu até dei o exemplo na aula de ontem para vocês, falando do cabelo. Cabelo liso se trata algo de muito importante, muito lindo. As pessoas que têm o cabelo liso são bem mais aceitas no mercado de trabalho. E aí faz todo. Por quê? Porque existe por detrás uma indústria que trabalha com produtos químicos que muito provavelmente pertence a um deputado, ou filha de deputado, a dermatologistas, entre outras coisas, que vai falar que é excepcional essa questão de alisar o cabelo. Então, todas as pessoas praticamente vai verem que alisar o cabelo passa a ser uma necessidade, principalmente as mulheres, para ser bem aceita, para ser bem admirada, entre outras coisas. Então, ideologias são essas ideias por detrás, vindo manipulado por com algum objetivo, e ao mesmo tempo de influenciar outras pessoas a seguir aquilo ali como um padrão, como se fosse algo natural. Se fosse natural, todos nasceríamos com o cabelo liso e não precisaríamos então entender que isso se trata de uma ideologia. Inserindo no contexto do pensamento alemão que deu origem ao racionalismo, que a gente já viu de Descartes, Kant, e o romantismo e idealismo sensível resulta no materialismo contemplativo. Então Hegel pega o Descartes, pega Kant e forma o materialismo contemplativo. E o que Karl Marx vai ir além é que ele não vai trabalhar mais com relação a um materialismo contemplativo. É verdade, hoje eu tenho um celular, porque dentro do tempo só me é permitido ter celular nessa era, porque nos antepassados não tinha como, porque não tinha evolução. Tá, até aí tudo bem, mas se eu não tenho um iPhone X, vamos lá, de 20, de 10 mil reais, por que eu não tenho? Aí é a questão que Karl Marx vai fazer. A diferença é que ele não vai ficar contemplando as coisas como obsoletas, como natural. Ele vai observar que as coisas acontecem porque existe
ideias de uma sociedade ou de uma classe burguesa nesse aspecto, dominando todas as formas de pensar, de conduzir as coisas para se manter no poder. Seu materialismo não pode ser encarado de forma empírica, uma vez que a ideia, ele trabalha com ideias e categorias opostas, que ao mesmo tempo se interrelacionam. Então, para eu ter a burguesia, eu preciso ter o proletariado. Para eu ter o rei, eu preciso ter os servos. Para eu ter o faraó, eu preciso pessoas compreendendo, escravos compreendendo a função desse faraó, como já propõe Hegel. Mas a diferença é que se os judeus não tivessem revolucionado e Moisés não tivesse sido um líder, eles estariam presos até hoje, em cativeiros. Sim, então é esse processo de revolução que ele propõe. É que eu não posso contemplar as coisas como se fossem normais. Eu preciso em buscar soluções, de proposta de soluções, perdão, para que as transformações aconteçam. Caso contrário, só vai manter uma ideia ou um status quo, ou seja, imutável, acreditando que aquilo seja natural. Então ele propõe o seguinte: um pensamento político é que as pessoas sejam mais críticas e ele vai principalmente contra a ideologia ou, na verdade, filosofias que trabalham com, com socialismo. Por quê? Porque o socialismo ele só dá um caráter, digamos, de reformador. Ele só trabalha com a ideia de reformar. As pessoas precisam ganhar mais, umas ganham menos, mas o que é importante é ter uma qualidade de vida e ponto. Então, ele definitivamente ele gosta de movimentos ou vai propor movimentos que trabalham com transformação, que não basta reformar. Eu já disse lá para vocês. Ele trabalha com a ideia de revolução. Ele defendia o socialismo científico em oposição ao socialismo romântico. O científico é de revolução e o romântico, o de reformador. Então aqui é aqui e aqui é aqui. Tá bom? Defendia também não apenas a melhoria das condições do proletariado. Tá? Quem vai defender as melhorias do proletariado é o romântico. O que ele pretende é a emancipação. Então, quem propõe a emancipação é, no caso, o socialismo científico, com o fim da condição proletariada, onde todos seriam iguais. Não se trata de amenizar a exploração. Amenizar a exploração, romântico. Vamos fazer assim, que assim fica mais fácil para vocês entenderem. E não se trata também, mas se trata de exterminá-lo. Então, isso vem do socialismo científico. Opa. O desenvolvimento do capitalismo criou a proletarização e o exército que vai destronar a burguesia. Então, são ideias opostas. Eu tenho o proletariado versus o burguês. Vamos colocar aqui, proletariado. Se eu tenho proletariado versus burguesia, vai existir tanta tensão entre esses dois que, ao mesmo tempo, vai aparecer alguém ou um líder, que aí ele chama de exército, vai destronar a burguesia.
derrubar a burguesia e assumir o poder. Tá? Assim como na história a gente já trabalhou, mas vamos lá, tinha-se o clero, a gente trabalhou isso no início da filosofia moderna. Tinha o clero, tinha o rei, o clero e a nobreza. Aqui, um burguês, e embaixo nós temos os servos. O que a burguesia fez com o tempo? Destronou o rei, acabou com a antiga nobreza e o clero, e ela assumiu a ponta. E desde então nós temos essa condição. Só que o servo continuou sendo, o servo modificou de condição. Ele é chamado hoje de proletariado, que é o trabalhador, tá? E o burguês é o industrial. Então a burguesia buscou essa condição de estar no topo da pirâmide. Pois a própria hostilidade que o capitalismo produz sobre a condição proletariada gera condições subjetivas para explosão revolucionária. Então, essa tensão vai chegar em algum momento que ela não vai suportar e vai sucumbir. Ela vem dando os pontos que a gente chama de ele chama de início de um pensamento revolucionário, que são chamadas as greves, né, gerais principalmente, onde a população, por enquanto a gente tem greves setoriadas, né? Temos as greves dos banqueiros, temos as greves dos professores, temos a greve das pessoas que trabalham em indústria, mas quando houver, né, quando o povo entender que se unindo todas essas classes, todas essas categorias, juntando e buscando melhores condições para todos, aí ninguém aguenta. Aí não existe governo, não existe burguesia que aguente essa transformação. E aí, na verdade, nós vamos ter uma nova revolução e talvez acabe com todas essas questões de exploração exercida sobre o proletariado, segundo Karl Marx. Tá? Vamos lá. Bom, para que tudo funcione do jeito que a classe burguesa deseja, existe a ideologia. Quando eu vejo hoje as pessoas falando assim, eu sou a favor de uma escola que não tem ideologia. Gente, não há possibilidade de viver em uma sociedade que não tem ideologia ou ideologias. Por quê? Porque o fato de eu não querer uma escola de cunho ideológico já é uma ideologia, já é uma ideia, já é uma proposta. O que é importante é que a gente precisa ser crítico sobre quando as pessoas oferecem, quando as manchetes, quando os jornais insistirem sistematicamente em dar para nós em um tipo de notícia e que aparece em novelas e a gente questionar e querer descobrir o que está por detrás. Então, por quê? Porque existe, como a gente está vendo aqui, existe uma mão manipuladora ou um controle sobre todos esses mecanismos. Eles não estão passando as informações de graça, eles passam as informações e constroem informações e trazem informações para a gente a fim de que a gente tome partido, a fim que a gente tome entendimento e comece a pensar do jeito que se deseja. Então é preciso ser crítico. A gente não pode assistir televisão e acreditar em tudo que se vê, seja do lado esquerdista, seja do lado de direita, seja PT, seja PSL, PSDB.
todos esses partidos existem as suas ideologias. E se você prestar atenção, é possível você identificar cada uma delas. Mas para isso você precisa ler e você precisa buscar querer conhecê-lo. Tá? Nesse aspecto, ele vai falar que a ideologia para Marx é uma forma de materializar a passividade, principalmente da população, porque ela passa a ser uma manipuladora da classe dominante. Ela passa as ideias da classe dominante a todo instante, em novelas, Big Brother, entre outras atividades, qualquer uma, UFC, todas essas categorias, tudo isso que se passa é de ganho valorativo. E a ideia é, principalmente, aqui essa grande mão, existe a ideia da classe burguesa, que por sua vez visa o lucro. Então a gente precisa entender, querer compreender cada um dos processos, tá? E é exatamente isso que ele principalmente vai falar o seguinte: os interesses, aqui está definitivamente marcado os interesses da classe dominante com o interesse, como se fosse interesse coletivo, construindo uma hegemonia daquela classe. Hegemonia quer se tornar todo mundo muito igual. Todo mundo pensando da mesma forma. Ah, eu preciso ter a casa, porque aquela casa XYZ é formidável. As portas, as janelas, quando a gente vê as novelas, principalmente de uma determinada emissora, a gente percebe então que quem vive na favela tá tudo tranquilo. Quem vive na favela tem casa super tranquila, como se tivesse dentro de uma bolha. E na verdade não é bem assim. Aparece as pessoas sendo tratadas com mais tranquilidade nos momentos emergenciais. Até pobre ali também, né, que vive em favela, não estou generalizando, mas como se eles tivessem planos de saúde que fosse bem atendido por médico, que a relação entre médico e paciente no Brasil é uma relação muito tranquila, muito formidável, de uma aproximação super tranquila, e é assim que acontece? Então, é isso que é ideologia. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa me perguntem no próprio vídeo. Assim como televisão, rádio, novela, jornal serve para manipulação das ideologias, das ideias da classe dominante, ele vai falar que também a religião tem essa mesma função. Inclusive, ele usa um termo chamado ópio. Lembrando que o ópio ele era um medicamento, ou podemos dizer alucinógeno, que durante o período de guerra, para tirar a dor, né, anestésico, vamos poder dizer assim, usava isso como anestésico para procedimentos de cirurgias, entre outras coisas. Por quê? Porque ele dá a ideia de, de fantasia, de você, é como se fosse o efeito da cannabis, que é a maconha. Então, da mesma forma, a religião para ele tinha esse cunho. Por quê? Porque a teologia, ao invés, dava características de divinizar a humanidade. E a humanidade, para ele, é uma realidade completamente diferente. E por isso ele criticava essas ideias teologais, ou da teologia, porque desconsiderava as questões humanas e supervalorizava as ideias divinas. Para ele também, o foco deve estar em encarar as religiões como projeções fantasiosas do homem, embora produzam condições reais. Por que ele fala condições reais? Porque as pessoas, através da religião, elas são mais pacíficas. Lembrando que o pai dele era um judeu, teve que se converter ao cristianismo para poder
seguir a sua vida. Então ele passa a entender essa história dele com a religião, passa a ter um certo conflito, porque na verdade a religião vai depender nesse período da sua profissão de fé, se você vai ser bem aceito ou não. É como se fosse ali a questão do rico e o pobre, das condições de desenvolvimento. E do fato de você ser um judeu, talvez você não seria aceito pela sociedade. E se você é um cristão, ainda protestante na Alemanha nesse momento, nossa, você é um convertido, é um agraciado. Com a extinção do Estado, o proletariado pode oferecer a si mesmo condições necessárias para manter o poder. Então, ele vê que não precisa-se da religião porque ela mantém a passividade no ser humano. Não faz com que ele seja crítico, faz com que ele fique preso a uma esfera futura e extraterra. Defende também o fim do Estado e também o monopólio, né, da violência que este representa sobre o povo, principalmente a partir da religião. O conceito de mais-valia, para ser um resumo aí bem mais prático para vocês entenderem, é mais-valia quer dizer lucro, tá? O processo do qual, esse processo aqui, ó, é esse processo aqui, do qual o lucro fica na mão desse sujeito, porque ele precisa é, investir mais. E esse daqui, ele precisa sobreviver. Então, isso, na verdade, é a dialética. Isso é a dialética. Por quê? Porque nós temos um que tem a ideia de produzir porque ele precisa sobreviver nessa sociedade, e o outro que, com o trabalho desse sujeito, com o trabalho desse, vai poder ampliar os seus negócios. Então, os meios de produção fica na mão do capital. Meios de produção é esse. E a mão de obra explorada é esse daqui. Meios de produção e mão de obra. Podemos seguir. O livro mais famoso dele é chamado Capital, porque o povo queria saber como que, afinal de contas, poderia ser implementado esse capitalismo, esse comunismo proposto por ele. Então Marx escreve, né, um livro a partir dos seus estudos que dê caminho, primeiro criticando todo o sistema capitalista, né, ali nos primeiros ele vai perceber as ideologias que mantém o mais-valia, enfim, todo o processo que ele criou sobre como essa estrutura capitalista se sustenta, e ao mesmo tempo ele vai dando caminhos de como implementar o capitalismo fugindo dos ideais socialistas, tá? Bom, é isso. Vamos seguir. E fechando algumas ideias, que aí fica um resumão bastante interessante para vocês, é o seguinte: para ele, nós temos aí compreender a realidade histórica em suas contradições e tentar superá-las. Primeiro, também ter os princípios de sua dialética, sempre vai ter essa contraposição, de ter uma ideia, a tese, e depois ter a sua antítese. Esse conflito vai resumir na transformação. Na teoria marxista,
O materialismo histórico pretende explicar a história das sociedades humanas e todas as suas épocas e os fatos materiais essencial econômico. Principalmente, aqui nós vamos observar que ele vai dar ênfase que a ideia de tudo isso é técnico e econômico, é as transformações de formas de trabalho em busca da economia. Também ele vai considerar o seguinte: essa metáfora é muito interessante para a gente compreender um pouco mais sobre o pensamento de Karl Marx. Ele entende que as bases que sustenta tudo o que a gente tem é chamado de forças econômicas e o que em todo o resto, toda a mobília, as paredes, tudo o que a gente chama de superestrutura, ele chama de ideias, de costumes e instituições. Instituições aqui a gente pode lembrar da família tradicional, da igreja que propõe esse tipo de princípio, a ideia conservadora, entre outras coisas, que traz um costume, a tradição, e nada de revolução, porque as coisas sempre foram assim, está tudo perfeito e tudo deve se acontecer da forma como se propõe e se propaga. A, pro, a produzir de maneira diferente, os homens podem modificar o modo de produção, como a gente já viu, modo escravista, modo servil, de sobreviver, e também com isso, durante a história, há também as mudanças nas relações sociais, mas sempre com o caráter que a gente já falou, do oprimido e do opressor, tá? Sempre com essas duas visões de mundo, segundo Karl Marx. Também os aspectos centrais da crítica de Karl Marx é compreender o homem. Então, aqui nós já estamos falando de uma filosofia proposta a não entender religião, Deus. Não, ele não tem um momento ele vai ficar muito preso a isso. Ele vai querer entender realmente toda essa dinamicidade, toda essa dinâmica da existência humana a partir das relações que se estabelecem, sem ficar preso a nenhum tipo de estereótipo a partir de religião, e entre outras coisas. Nós também vamos falar que ele não vai trabalhar muito com essa questão existencial da pessoa, ele não trabalha com isso. Ele trabalha, na verdade, ele tenta produzir o que o material, na verdade, suas condições de existência, está na vida, na vista material, ou seja, aquilo que nos diferencia. Então ele está muito preocupado com as diferenças, não o conceito de igualdade no sentido de universalidade, mas o que nos diferencia, e aí ele percebeu que era o fator principalmente que diferencia o homem para dentro do contexto capitalista é o dinheiro. Se o homem é historicamente determinado pelas suas condições, ele também é responsável por todos os seus atos. Então, se a Hegel já falava que a história é diante da evolução do pensamento humano, então ele também deve ser responsável por tudo o que acontece. Nesse caso, todas as teorias de Marx estão baseadas na existência humana a todo tempo. E aí o objetivo dos seus estudos é o quê? Mostrar a visão econômica da história, além de propor uma visão explicar também a evolução das relações econômicas nas sociedades, demonstrar uma dialética contínua de fracos, repressores e oprimidos, ali atrás também é repressores, tá, pessoal? Escrevi duas vezes oprimidos e opressores. E também
nós temos aí a afirmar a história que segue certas leis imutáveis conforme avança o estágio. E, principalmente, a principal proposta dele é a ideia de um comunismo que seria o último e mais alto grau de desenvolvimento da humanidade, segundo Karl Marx. E para terminar, lutas de classe para o marxismo. A luta de classes é o meio pelo qual a história humana avança. Se não houver essa dialética, não haveria evolução. Então, vai chegar o momento que esse conflito entre operário e o burguês vai chegar o momento que isso vai chegar em uma situação tão insustentável para que haja uma nova forma de vivência social. É isso daí, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma boa noite e até logo.